Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. A todos nós que estamos aqui refletindo a doutrina, o nosso pão da alma, todos nós conhecemos. Diz a literatura espírita que nós podemos beber nesta fonte, porque este remédio ele não tem efeito colateral, nem tem prazo de validade. Bebemos à vontade, porque este é o pão da alma, dizia Jesus para nós. E hoje estamos aqui compartilhando um tema interessantíssimo que se chama família, a base de toda a nossa vida terrena, meta das nossas reencarnações. Por isso, vamos pedir a Jesus nesse instante que possa derramar as suas energias sobre cada um de nós, nos dando a serenidade suficiente para que possamos absorver, imprimir essa mensagem de família, de educação, de amor, e nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa convivência, com o nosso instituto, a nossa família, que é a nossa própria vida. Então estão convidados a refletir conosco, pela serenidade banhada pelo coração de Jesus em cada um de nós. Nós vamos então começar o nosso trabalho, agradecendo também o convite, mais uma vez, desse centro espírita, que acolhe almas, que consola vidas. Então, nós estamos dentro de um ambiente que nos proporciona a luz a todos os instantes. Quando se fala de família, que é o nosso tema de hoje, há imediatamente um pedido pelo próprio tema: aperte mais esse laço. E do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, eu tirei uma frase que é onde ele diz assim: a família é uma eterna renovação de sentimentos. Não viemos para nossas famílias senão para cumprir uma meta de aprimorar o nosso espírito imortal pela evolução do nosso sentimento, porque todos nós caminhamos rumo à vida feliz, rumo à felicidade. Com isso, nós então trouxemos o conceito do mesmo livro, Vida e Sexo, de Emmanuel, onde ele diz que a família é um programa espiritual através da reencarnação consoante a lei de amor. Então veja que Emmanuel vai lembrar cada um de nós que estamos aqui refletindo que as nossas famílias não se formam no primeiro olhar como a gente pensa, o amor à primeira vista. Não é isso. Nós planejamos antes de reencarnar a família, o instituto que nós vivemos. Mas aí a lenda cria tantas situações que acabam nos ajudando sobre essa questão da formação da família. A família se forma, diz Emmanuel, na vida espiritual, no nosso planejamento, ao vir para a nossa escola de aperfeiçoamento, esta mãe natureza, terra que nos acolhe neste momento, mas nós estamos aqui para executar um planejamento que já fora feita na vida espiritual. Por isso ele continua dizendo, Emmanuel, que é uma agremiação onde dois seres, inicialmente, se conjugam para atender os laços, os vínculos do afeto. A afetividade, companheirismo, amor, reciprocidade são ingredientes indispensáveis para que tenhamos uma paz, para que possamos viver essa alegria consoante as leis divinas, como um programa espiritual através da reencarnação. Dirá ainda Emmanuel, mais na frente, que a família é a única escola capaz de edificar o homem de bem.
através das bases do sentimento e do caráter. Observe, então, a responsabilidade nesta parte introdutória nossa com relação à família, esse instituto que nós fazemos parte todos os dias. Buscamos ainda, no livro Terapêutica de Emergência, diz Amélia Rodrigues, autora deste livro, autora espiritual, psicografado pela luminosidade mediúnica de Divaldo Pereira Franco, onde Amélia Rodrigues diz: conforme a qualidade da semente, que são os nossos filhos, os nossos ensinamentos, teremos a colheita. A tarefa da educação é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. Aqui, Amélia Rodrigues, ela põe duas situações. O conhecimento, a educação intelectual, que ela diz que é interessantíssimo, é de relevância, esse que se busca para adquirir a estabilidade profissional, financeira nos nossos lares, é indispensável, mas ela diz que a evangelização, a educação do espírito, é urgência salvadora. É preciso que possamos conciliar a educação intelectual com a educação moral, que é a evangelização do espírito. São duas asas. Elas, afinadas, harmoniosas, nos fará que a gente alce voos para mundos melhores e mais felizes. As duas asas, portanto, nos ajudarão a aprimorar esse espírito, a fazer essa caminhada da sombra para a luz, da ignorância para a verdade. Esses esclarecimentos levantam o véu, como diz o Evangelho, a nos enxergarmos no outro lado da vida, com as nossas responsabilidades, conduzindo os nossos filhos, dirá mais na frente, nosso tema, para aproximarmos os nossos filhos desse Pai misericordioso. Depois de Amélia Rodrigues, ela faz então uma relação com a criança. Através da reencarnação, nós estamos recebendo em casa os filhos, as crianças, os tesouros da própria alma, presente divino do Pai misericordioso para com cada um de nós. E aí nós sonhamos nessa chegada, nós preparamos as cores, os quartos, a vestimenta, tudo delicado conforme esse ser que estamos esperando. Mas não basta só isso. É preciso que enchamos o nosso coração de amor, porque ele vem carente de afetividade e muitas vezes a gente não se apercebe. À medida que ele vai começando a andar, a gente vai achando que ele começa a tomar a atitude já de independência. Não. A literatura espírita diz que nós precisamos estar atentos a todas as imperfeições que manifestas, que são tendências do espírito imortal. Nós temos que estar atento para controlar e alimentar as virtudes que eles também trazem. Então, nós estamos dizendo, segundo a literatura espírita, todas as vezes que nós viemos para este planeta, nós trazemos tendências negativas e trazemos tendências positivas, traços das nossas imperfeições das vidas passadas e virtudes que a gente precisa desenvolver. A criança, então, é um estado de criança, a delicadeza da infância é divino, porque ela traz uma brandura, e diz a literatura que é um momento acessível para que ela aprenda as experiências no rumo do seu progresso. Ela é uma urna
uma urna preciosa à disciplina e ao bem. É argila mole, dirá ainda André Luiz, que nós precisamos moldar, não apenas com os ensinamentos que falamos, mas principalmente pelo nosso exemplo, que nós ensinamos muito mais para os filhos que queremos transformações. O ensino deve ser o próprio exemplo, como eu estou dizendo. Acolher com amor o coração da infância, porque esse ser divino que está na nossa responsabilidade para receber os ensinamentos, ser moldados para uma vida social, para uma vida cultural, para uma vida mais feliz como humanidade, não apenas como elemento do nosso lar. Mais tarde cruzará as nossas portas, irão compor a sociedade. E quem nós estamos levando para esta composição social? É o momento de reformar o caráter, é o momento de estimular as virtudes, conforme nós estamos colocando. No livro O Consolador, na questão 113, o Kardec pergunta, Emmanuel, na verdade, faz essa pergunta dizendo assim: os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária ou a religião à plena liberdade dos filhos? Ele está fazendo uma pergunta. São os filhos que devem escolher as religiões deles, em outras palavras, na nossa linguagem comum? E os espíritos respondem: a infância é a melhor fase para todas as bases educativas. A melhor fase. Os pais têm o dever de orientá-los nas grandes revelações da vida, dizendo: não deixe que uma criança escolha a sua religião, porque senão ele não vai querer nenhuma. E como ele está numa fase de grandes revelações, auxilie o seu filho como meta que você já planejou antes de reencarnar, fazendo com que ele se aproxime dessa força divina que é Deus, mas nós temos que induzi-los através de exemplos e de casos, para que eles comecem a criar essa vontade de buscar a sua religiosidade, preencher um vazio que muitas vezes existe dentro da criança e do adolescente, que nem nada além do que a religiosidade pode preencher esse vazio. É importante que a gente saiba que todas as vezes que falamos em Deus na vida dos nossos filhos, nós estamos direcionando ele no caminho de uma alegria, de uma felicidade da própria vida. Então, além do livro Consolador, não podemos esquecer os nossos jovens, não podemos esquecer esses nossos jovens, porque à medida que nós vamos fazendo a leitura, buscando esclarecimento nesta fonte divina que é a doutrina espírita, eles aconselham, orientam e esclarecem cada um de nós, pais, de que quando é criança, nós ensinamos os primeiros passos, nós escolhemos as melhores escolas para os nossos filhos, dando a eles a educação intelectual. Não deve ser diferente quando escolhemos para eles a educação moral, a educação religiosa. Uma vez a gente conversava nas tarefas da evangelização, mais tarde eu vou convidar vocês para se inscreverem, que a Federação Espírita oferece esta tarefa de evangelização. Então, conversava com um pai e ele dizia assim para mim: o meu filho levanta cedo todos os dias. Quando chega no sábado, que era nessa época, a evangelização das crianças era no domingo pela manhã. Ele disse: quando chega no domingo, eu não tenho coragem de acordar cedo. Aí eu fiquei refletindo e agora eu compartilho conosco.
Nós já aprendemos a acordar cedo os nossos filhos para a educação intelectual, mas ainda não aprendemos a acordar cedo os nossos filhos para a educação moral, para a educação religiosa. Então, a educação religiosa, dirá a literatura espírita, é muito mais importante porque a educação do espírito é um aprendizado para a vida eterna. Precisará em todos os caminhos até a sua perfeição. A educação intelectual, muitas coisas mudam, muitas coisas nós esquecemos. É nesse sentido, não que nós devemos dar só a prioridade para a educação intelectual, para a educação moral. Não, nós precisamos das duas, porque cada uma forma uma banda da asa para que a gente possa alçar os voos, como nós falamos há pouco. Nós devemos fazer com que o nosso jovem perceba que ele é um ser integral, que ele não é só intelectual, mas ele também é moral, que ele não é só racional, que ele também é sentimento. Para que ele vá vestindo a sua jovialidade, esta fase da vida, de que ele também pode passar por algumas dificuldades. Nós devemos mostrar que ele tem que ser crítico, que a educação intelectual ensina, mas não a crítica pela crítica, que nós precisamos olhar não apenas o erro do outro, mas nós devemos aprender a olhar também os nossos erros. A doutrina, ela traz um esclarecimento para compor com o esclarecimento da educação intelectual, uma auxiliando a outra. É o que forma este ser integral que nós estamos falando. Participativo, herdeiro de si mesmo. Por que herdeiro de si mesmo? Porque nós vivenciamos uma lei de causa e efeito. Tudo aquilo que o jovem faz para o outro, ele também recebe. Tudo aquilo que nós, além de crianças e jovens, tudo que nós pensamos para o outro, nós irradiamos, mas também recebemos na mesma proporção das energias que nós estamos irradiando, se boa ou ruim. Que nós somos cidadãos do universo, nós não somos cidadãos do planeta Terra. Nós estamos de passagem, que a vida física corpórea, ela é transitória, eterna, só a vida do espírito. Isso é preciso nós colocarmos para os jovens, para as crianças, porque isso traz uma responsabilidade da sua vida, da sua conduta. Isso traz esclarecimento, fortalecimento diante de situações que ainda nós vamos passar. Que nós somos agente de transformação do meio. Nós não podemos ser simplesmente levados pelo meio. Nós precisamos também, com a nossa conduta, personalidade, moralidade, por que a gente não pode mudar os outros? Por que os outros é que têm que mudar a gente? Se tem 5 pessoas que pensam quando eu me aproximo, é como se eu fosse obrigado a pensar como eles. Não, eu posso levar a minha meta de vida, o meu objetivo, e esse objetivo estar construindo vamos dizer assim, construindo em solos sólidos, férteis, do sentimento, do amor, da fé, para que ninguém possa, diante de qualquer situação, desmontar esses sonhos, como a gente muitas vezes vê através da adolescência. É preciso que a gente conscientize os nossos jovens para essa busca da vida, da sua perfeição, da nossa felicidade. Então, com isso, nós estamos aqui mostrando que a família, ela é um planejamento espiritual, nós já falamos, a gente está reforçando para que a gente entenda que porque muitas vezes a gente está em casa e chateado, não está satisfeito com determinados critérios dos pais, etc. E às vezes assim o adolescente, a criança diz assim, eu não pedi para nascer aqui. Mas é exatamente o contrário. Muitas vezes nós não pedimos, nós imploramos para viver numa família. Tanto os filhos em relação aos pais,
quanto aos pais em relação aos filhos. Portanto, nós estamos exatamente na família que nós merecemos. A gente fica olhando, bom é a família do outro, mas quando a gente chega lá, a gente vai reconhecer que todas as famílias têm as suas dificuldades. Todos passam por essas dificuldades, porque essas dificuldades são alarmes mostrando para nós que nós precisamos fazer mudanças diante da nossa convivência e da nossa vida. Para isso, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 775, quando Kardec pergunta aos espíritos benfeitores da humanidade qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Kardec está perguntando para os espíritos superiores, se a família não estiver nem aí para os filhos, deixar que eles façam o que querem. Olha que os espíritos superiores respondem, há uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo se intensifica diante daquele instituto doméstico e a desestrutura familiar é imediata. Porque a criação da família, ela é divina, com a meta, Deus, para cada um de nós, oportunizando a família para que a gente conviva da melhor maneira possível, eliminando o egoísmo, especificamente para que a gente possa trazer para nós as virtudes, a fraternidade, o amor, através da leitura edificante, através das obras espíritas, do Evangelho, o Evangelho no lar, a vivência de Jesus, tudo isso são ingredientes que nós vamos admitindo na nossa vida para formatar uma família, um lar, construindo em bases sólidas, como nós acabamos de falar. Quando uma família ela está voltada para esse egoísmo, qualquer temporal da nossa vida arrasta a casa e a família junto. Quando nós construímos este lar, esta família, embasados na rocha, como diz o Evangelho, a tempestade vem, pode até levar a casa física, mas não levará os nossos sonhos, não levará as nossas metas. E a família fica, assim, fortalecida para reconstruir, pois se Deus deu forças para construir aquele lar, aquela casa, dará forças novamente para nós, que somos filhos bem-aventurados desse Pai misericordioso, nos dará força para reconstruir, alcançando as nossas metas, os nossos sonhos da vida que nós estamos neste instante. Então, quando no livro Céu e Inferno, Kardec traz uma passagem importante nesse sentido. Ele diz assim, só a convivência é a pedra de toque das virtudes, para que a gente possa provar, diagnosticar como estão os nossos sentimentos, como estão os nossos ingredientes nesta família, nós precisamos observar a nossa convivência, pois a criatura é tão feliz quanto ela soube construir em si mesma as virtudes que nos dão o equilíbrio da nossa própria vida. Quando nós trabalhamos a virtude, o companheirismo, o amor, essa construção saudável dentro da família, nós estamos assim deixando os corações abertos, receptivos às energias divinas, nos dando o equilíbrio e a paz, uma família feliz. Mas, infelizmente, nós sabemos que ainda o nosso estágio espiritual não permite que todos estejamos felizes. Ainda muitos passaremos, não são os outros, somos nós, ainda passaremos por dificuldades para aprender nesta convivência, nesta união, como o tema diz, família, aperte mais este laço, aperte mais o sentimento de amor, de perdão, de convivência,
para que tenhamos uma intimidade, para que tenhamos uma relação de fraternidade, não só com a família que estamos vivendo, mas com a lei maior da vida, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Diante desses aspectos, nós poderemos já caminhar para o nosso encerramento quando fomos buscar no Evangelho, numa expressão de Santo Agostinho, que é muito oportuna essa leitura aqui, ela é pequena. Então ela diz, Santo Agostinho, durante o Evangelho, dirá ele assim, ó espíritas, e nós estamos aqui compartilhando esse ideal de espiritismo, ele diz, compreendei o grande papel da humanidade, que somos cada um de nós, dentro de casa, uma humanidade menor, nos preparando através das virtudes, do nosso aprimoramento espiritual, para conviver com a família maior, que é a humanidade. É isso que ele está dizendo. Que quando produzes um corpo, quando você assume a responsabilidade de um corpo, de um filho que vai nascer, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Olha a lição, o esclarecimento que Santo Agostinho traz para nós. Não olhe só para o corpo físico da criança, para a beleza dos nossos filhos, que são as pérolas da nossa vida. Mas olhe também para aquele espírito que chega necessitado de compreensão, de amor, de fraternidade, para que possamos construir desde o primeiro dia os sentimentos mais nobres do caráter e do sentimento. E ele continua dizendo, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Quando nós regressarmos à pátria espiritual, nós abriremos o pergaminho do nosso planejamento reencarnatório. E aí a gente vai realmente verificar se nós demos conta desta atribuição, dessa responsabilidade, desse compromisso que Deus nos deu, que são os nossos filhos, que são a nossa família. Então, a nossa consciência, onde está inscrita esta lei divina, perguntará a nós, na palavra, na simbologia divina, o que fizeste dos filhos que eu vos confiei. Dependendo do que nós fizemos, a alegria do Espírito se derrama em cada um de nós. Mas se nós falhamos, o remorso arderá no pensamento e na consciência, e o sofrimento ele é inevitável. Por isso, nesta reflexão, nós estamos aqui trazendo este ponto luminoso do Evangelho Família, para que tenhamos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, como uma grande viagem estar dentro do nosso lar, visando um porto seguro, a confiabilidade, o amor à segurança, para que façamos dos nossos filhos o ingrediente desta natureza maior de todos os tempos, a família, mas para que a gente sinta esta felicidade, é preciso que aperte esse laço do sentimento, do amor, na direção da vida feliz. Muito obrigado, queridos. Era essa a reflexão de hoje. Um beijo no coração de todos e que Deus e que Jesus possa estar sempre nos dando esta alegria destas reflexões que o Evangelho traz para cada um de nós. Até a próxima. Boa noite.